Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro webinar de 2022. A Ciclos escolheu falar de uma solução de BPM que a gente está representando aqui no Brasil, uma solução da Netology. E o foco aqui é apresentar esse produto hands-on, né, com um pedaço ali desenvolvido agora para mostrar quais são as funcionalidades e os recursos da plataforma. Tá? Meu nome é Márcio, eu sou CEO da Ciclos. Eu vou fazer uma breve introdução aqui da empresa, depois eu passo para o Jefferson, ele se apresenta e toca o barco aí, mostrando um pouco do produto, tá bom? A Ciclos, a gente está no mercado de automação e otimização de processos há mais de 10 anos. A gente começou em 2010, já trabalhava com automação, eu particularmente até mais tempo, e a gente sempre procurou trazer outros produtos que agreguem valor aí à solução, nessa esteira de automação. Então, o BPM é um dos pilares da Ciclos, mas nosso core é automação, RPA, mas a gente tem produtos também de inteligência artificial, de leitura de documentos, de chatbot. Então, a gente tem no nosso portfólio uma gama de produtos e procura entender qual que é a necessidade, o momento da empresa, em questões de requisitos técnicos, custos, né, para oferecer a melhor solução. A gente tem grandes clientes, né, aqui no Brasil, de bancos, indústrias, empresas de serviço, e a gente trabalha com as principais plataformas de mercado. Tá? Falando um pouco do BPM, né? É uma solução que você consegue agilizar, né, as demandas de negócio que você tem para qualquer departamento, e você consegue também integrar com soluções de automação. Né? Então, isso permite aí que na sua esteira de automação, né, na sua camada de serviços automatizados, o BPM entra aí para solucionar problemas relacionados a processos de negócio, né, que às vezes parte de uma demanda burocrática, às vezes com formulário, papel, né, e o BPM você consegue digitalizar isso. Né, então fica tudo numa plataforma digital, com toda a auditoria, controles de acesso. Então, no site nosso tem um material um pouco mais detalhado do produto, tá? Quem quiser fazer o download lá fica à disposição. E falando um pouco dos clientes da Netology aí no mundo, né? A gente tem clientes como Pirelli, Cargill, né? Então são empresas grandes aí, multinacionais, que já utilizam o produto em algum lugar do mundo. Então, a gente está trazendo para o Brasil, já estamos prospectando aí em algumas empresas, de segmentos diversos também. Então, é um produto que se encaixa em qualquer demanda que você tenha, para qualquer tipo de departamento. E acho que é isso. Eu vou passar agora para o Jefferson, tá? Ele vai falar um pouco explicar mais detalhadamente sobre o produto. E no final a gente vai ter uma sessão aí de perguntas e respostas, que aí a gente abre aí para tirar as dúvidas, tá? E depois a gente deixa nosso contato também, né, para estar aberto aí para ser um canal para falar com vocês, ok? Jefferson, com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson, né, especialista em automação da Ciclos, e vou estar acompanhando vocês aqui nesse nosso bate-papo sobre como o BPM, como o eFlow, especificamente lá da Netology, pode ajudar vocês com alguns desafios aí do dia a dia. Falando um pouco mais sobre o eFlow, antes da gente entrar na parte prática da apresentação, ele é uma ferramenta para desenvolvimento no-code. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com esse termo, no-code é quando a gente tem uma ferramenta de programação, mas que ela não utiliza códigos, por isso no-code. Então, ela é sempre voltada
para os usuários de negócio, usuários que, no fim, são os que conhecem o processo e os que vivenciam o processo no dia a dia, sem necessariamente precisar de alguém especializado de TI, um programador, por exemplo. Não que não possa ser utilizado, mas não é o foco da aplicação. E, apesar de ser uma ferramenta no code, o Webflow ela é muito versátil e útil, podendo ser aplicado, como o Márcio disse, em qualquer tipo de processo, de qualquer tipo de em qualquer departamento e em qualquer ramo de atuação da sua empresa. É importante também mencionar que quando a gente cria um projeto no Flow, um processo, a gente digitaliza ou automatiza um processo utilizando uma ferramenta como o Flow, a gente não precisa modificar os processos existentes. A gente só precisa transpô-los eh, do, do ambiente físico lá, baseado em papel, com mais tradicional, e colocar eles num ambiente digital. E isso, qual que é a vantagem disso no Flow? É que a gente já tem alguns processos que eles são amplamente estudados dentro da organização, todo mundo já foi treinado, já sabe utilizá-los no dia a dia, e quando a gente modifica um processo desse, a gente acaba criando algum atrito, alguma dificuldade, na implementação. Já no Flow a gente não sofre desse problema, por quê? Porque o processo será o mesmo, com as mesmas etapas, os mesmos fluxos e tudo mais. Porém, com a vantagem de ser um processo digitalizado. Por exemplo, quando a gente tem um processo digitalizado, a gente tem acesso imediato aos dados daquele processo. Então a gente consegue ter diversos indicadores, isso dentro do Flow mesmo da ferramenta, a gente tem um painel de indicadores ao estilo BI, e a gente consegue criar lá quantas tarefas estão ativas, quantas estão atrasadas, quantas foram concluídas, aplicar filtros por período de tempo, a gente consegue criar passos para verificar os dados mesmo, quais dados foram inseridos para qual tarefa. Então isso dá muito poder para as organizações no que diz respeito a ter um controle melhor e em maior detalhe sobre os dados do processo, os indicadores e dessa forma tomar melhores decisões, né? Decisões com mais fundamentadas, já que os dados são executados ao vivo, não tem erro de, por exemplo, eu quero criar um indicador em um processo que é feito no papel, eu preciso mandar alguém lá no almoxarifado, coletar todos os dados manualmente, digitalizar, né? Digitar num Excel, por exemplo, e daí sim eu vou começar a pensar nos indicadores. No eFlow, a gente já pula toda essa etapa com a garantia de que a informação que está lá no indicador é a informação que foi utilizada durante o processo. Eh, e agora falando por que que a gente precisa tanto de uma ferramenta como o eFlow, de um BPM nos tempos de hoje. Imagine que a gente já está agora, né, a gente está em 2022, em fevereiro, a gente está saindo, espero que sim, da pandemia do coronavírus. E durante esse tempo a gente viu que nós tivemos que trabalhar de forma remota, muitas empresas ainda não tinham nem iniciado essa mudança, né, da migração do escritório para casa, e a gente viu que muitos processos foram parados, né, quando eles não foram gravemente, impactados por essa mudança, alguns chegaram a parar. Por quê? Porque eles eram todos baseados em papel. Então, uma vez que eu não tenho um colega de trabalho, eh, alocado no mesmo prédio que eu, ou na mesma região geográfica, né, no mesmo estado, esse processo ele começou a ter muitas dificuldades e muitos gargalos. Um exemplo simples desse é quando eu faço uma viagem, por exemplo. No retorno dessa viagem eu preciso mandar os recibos para conseguir um reembolso. Em um processo baseado em papel, eu teria que imprimir esse papel, preencher todos os recibos na mão, os valores, depois grampear os recibos e mandar para um departamento responsável. Quando a gente está trabalhando presencialmente, esse é um processo que é ok, é muito bom. Mas só que remoto, ele já não funciona tão bem. Por quê? Porque eu eu preciso ter são documentos sensíveis, eu não posso perder. É difícil de controlar. Então, por exemplo, às vezes, hoje, né, o meu colega de trabalho nem está no mesmo estado que eu,
Então, para eu enviar esses documentos para ele e depois retornar, acaba levando muito tempo, além de ser bastante custoso. E já no BPM, no eFlow, esse problema não existe, porque é tudo digitalizado. Então, se eu tenho acesso ao navegador, eu tenho acesso a um celular com Android ou iOS, eu já tenho a aplicação do eFlow lá, tanto para aplicativo quanto no navegador do meu computador. Então, todos os processos que eu faço, eu consigo, assim que eu termino, o meu colega de trabalho, né, ou outro departamento responsável pelas etapas seguintes do processo, já tem a informação no mesmo momento. Então, por exemplo, eu consigo, por exemplo, já criar um formulário de solicitação de reembolso durante a viagem. Então, toda vez que eu compro alguma coisa ou gasto com hospedagem, eu tiro uma foto do recibo, abro o meu navegador e anexo lá. E ao final da viagem eu só clico em enviar. Isso torna o processo muito mais fluido e uma vez que a gente vai fazendo enquanto a viagem está acontecendo, as informações vão até mais precisas, tá? E aqui eu comentei de um processo, né, por exemplo, solicitação de reembolso, mas como eu disse, quando a gente fala de flow, a a nossa criatividade é o limite. Então qualquer processo que você tenha, seja ele bastante simples, bastante curto, ou um processo muito complexo que envolva auditoria, que envolva 5S, Kaizen, eles se encaixam muito bem no eFlow. Por exemplo, a gente consegue fazer aprovação de documentos, a gente consegue fazer, solicitação de compras extraordinárias, a gente consegue fazer solicitação de férias, relatórios de inspeção. Relatórios de inspeção, tanto relatórios pontuais, por exemplo, eu vou fazer uma inspeção de manutenção. Eu crio uma nova solicitação de relatório e preencho esse meu relatório antes ou depois de fazer a manutenção, mas a gente também consegue criar manutenções periódicas. Por exemplo, imagine um trabalhador que vai ser um operador de empilhadeira. Sempre antes de iniciar o trabalho, essa pessoa que vai operar a empilhadeira precisa preencher um formulário certificando qual é o estado da empilhadeira antes de iniciar os trabalhos e depois, ao fim do expediente, preencher novamente um novo formulário atestando quais são o estado da empilhadeira após o expediente. A gente consegue criar esse fluxo automático, né? Sempre que for iniciar o dia, já vai ter um formulário com o responsável. Ou seja, com isso a gente tem um controle bem minucioso se o formulário foi preenchido no mesmo dia em que ele foi enviado, ou se ele foi preenchido com atraso, quanto tempo a pessoa demora para preencher esse formulário. Com isso, de novo, a gente tem dados muito precisos e consegue entender melhor os nossos processos, onde está bom e onde pode ser melhorado. E o eFlow, ele nos ajuda com tudo isso. Agora, partindo já para a parte prática, que a gente já falou bastante sobre o eFlow, o projeto de hoje vai ser vamos simular uma solicitação de férias, tá? Então deixa eu aqui compartilhar uma tela com vocês, e a gente vai ver um exemplo de como a gente faz uma solicitação de férias utilizando o eFlow. Aqui é o nosso exemplo de formulário. Eu peguei ele na internet mesmo, é um formulário bastante simples, mas que ele vai ser bastante útil para a gente. Então, esse formulário aqui, ele é dividido em 3 etapas, né. A primeira etapa é quando o colaborador, a colaboradora vai solicitar férias. Então eu preciso preencher o nome, a matrícula, RG, o período das férias e coletar uma assinatura. Na segunda etapa desse mesmo formulário, a gente tem a manifestação da chefia, que é aprovando ou reprovando a solicitação de férias e também coletando assinatura. Por fim, a gente tem a etapa do Departamento de Recursos Humanos, que vai dar o status final da solicitação, sendo deferido ou indeferido, e colocar algum comentário se aplicável. Esse relatório, vamos falar, em um processo baseado em papel, ele é um processo de 3 etapas, só que a gente vai imprimir uma ficha só. E aí, como eu disse, hoje trabalhando remotamente, é um processo bastante complicado. Por quê? Porque eu preencho uma parte e eu envio esse relatório por correios, né, mala direta para minha chefia. Eu tenho um tempo para esse relatório chegar lá, esse formulário. Quando a minha chefia se manifesta e manda para o RH, tem mais um outro tempo, ou seja, mais um gargalo. E se
por algum motivo eu tiver preenchido algum dado incorretamente, quando o RH for devolver para mim esse relatório, eu vou ter que muito provavelmente jogar aquela ficha fora, descartar aquela ficha e abrir uma ficha nova. Por quê? Porque o tempo daquele documento voltar para mim já causa muitos danos, né, no meu planejamento, no planejamento da empresa. No eFlow, como a gente vai ver a seguir, já não tem esse problema. Por quê? Porque é tudo online. Assim que eu atualizei, o relatório já está disponível para minha chefia ou para o departamento de RH. O eFlow, como eu já disse uma vez, ele é uma ferramenta web. Então eu só acesso aqui o meu navegador e busco a ferramenta. Para fazer login é bastante simples, eu coloco o código da empresa, usuário e senha, e já faço login na plataforma. Aqui eu vou ter todas as tarefas que eu tenho pendente de serem executadas e vamos já ir direto para o estúdio para saber como que a gente cria um projeto. Depois a gente vê como é que funciona o relatório depois que já está pronto, tá? De novo eu faço login, sem. E pronto. Esse daqui é o nosso estúdio. É aqui que a gente vai desenhar todos os projetos. Aqui em cima ficam os componentes que a gente pode usar nesse projeto. Aqui abaixo ficam todos os projetos que a gente criou. Em vermelho são os projetos que ainda estão em desenvolvimento ou em edição, por exemplo, está sofrendo revisão. E em verde são os projetos que já estão liberados para produção. E para o dia de hoje a gente vai ver esse daqui, solicitação de férias, que está em desenvolvimento. Então, olhando aqui o nosso projetinho, eu vou colocar aqui o meu Excel aqui para o lado, para a gente ver o que eu já fiz e o que a gente ainda precisa fazer para esse processo ficar pronto. Então, olhando aqui, deixa eu arrastar ele mais um pouco para o lado. Pronto. Então, o nosso projeto ele funciona da seguinte forma. Todo mundo da organização pode se solicitar uma férias, por isso que a gente tem everyone aqui. E quando eu inicio um novo projeto, é apertando um botão que eu vou iniciar um novo projeto, o preenchimento de um novo formulário, o próprio eFlow vai coletar algumas informações que são importantes. Por exemplo, o nome do solicitante, a matrícula, número de solicitação, que antes eu teria que preencher manualmente. Outras informações, como RG, telefone, cargo, também poderiam ser preenchidas todas manualmente. A gente conecta o eFlow diretamente ao banco de dados e ele já consegue buscar essas informações para a gente, e torna até o preenchimento desse formulário um pouco mais rápido. Mas abrindo aqui, né? Como eu disse, a gente tem o formulário em 3 seções. Então, como que eu faço no projeto? Eu divido eles por 3 etapas. Então, aqui eu tenho a primeira etapa, que é o formulário inicial, quando a pessoa está solicitando as férias. Depois eu tenho a segunda etapa, que é o My Manager, a minha chefia, o meu gerente imediato, que é quem vai preencher a segunda etapa e validar ou não. E eu tenho a terceira etapa, mais aqui abaixo, que é a manifestação dos recursos humanos. Mas vejam vocês que, por enquanto, eu ainda não fiz esse formulário ainda. Por quê? Porque eu quero fazer agora com vocês e mostrar como que é fácil e como não precisa realmente saber programação para fazer um formulário muito bom no eFlow. Então vamos lá. O que está faltando aqui é o terceiro formulário, então a gente vem aqui ó, em Tools e procura o componente que é formulário, que é esse daqui, ó, Task Form. A gente só clica e arrasta. Uma vez que a gente clicou e arrastou, a gente já tem o nosso rascunho de formulário. E como que a gente configura ele? A gente clica 2 vezes e primeiro coloca a descrição desse formulário, que vai ser formulário RH. No assunto, a gente pode preencher aqui, solicitação de férias, número. Aí para colocar o número da solicitação de férias, é só a gente clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos e procurar o número de solicitação. Colei para cá, pronto. E depois a gente coloca um traço e vamos colocar o nome de quem solicitou também. Nome, pronto. Então aqui já tem o assunto. Solicitação de férias, número e o nome de quem solicitou.
Aqui a gente configura quanto tempo esse formulário ele tem que ser, em quanto tempo ele tem que ser executado. Então aqui eu vou colocar que são 5 dias. Mas pode ser meses, pode ser horas, depende do seu processo. E aqui eu coloco quem que é o responsável por essa etapa. Eu poderia colocar alguns grupos, por exemplo, o grupo de gerentes, o meu gerente imediato, um usuário específico ou um grupo customizado. Por exemplo, aqui eu criei o grupo de recursos humanos. Então, sempre que esse formulário for criado, ele vai diretamente para o grupo de recursos humanos. E qualquer usuário que tiver acesso a esse grupo pode dar sequência com o processo. Na parte de campos, os campos do formulário, basta eu clicar aqui em Elements, Data Elements, e selecionar todos os campos que eu quero que apareçam, tendo três propriedades diferentes, que é só mostrar o campo, mostrar em somente leitura, ou um campo obrigatório. Esse campo obrigatório é quando ele é obrigatório de ser preenchido. Para o nosso caso, a gente não quer preencher nenhum campo, a gente só quer visualizar, né, partindo do ponto que a gente é do RH, de verificar se os campos foram preenchidos corretamente. Então, a gente só usa o read only aqui e procura, por exemplo, o nome, que a gente vai precisar, a matrícula, o RG, telefone, cargo, o F, tipo de requerimento, data de início de férias e assinatura solicitante. Vamos ver onde que está. Beleza, então a gente já tem a parte de preenchimento. Agora a gente também tem os comentários, que é a parte de que a chefia preencheu. Só que aqui eu também quero que o RH faça um comentário para certificar que foi certo. Então eu coloco ele como obrigatório, ó, apareceu aqui. E por último a gente coloca o status da solicitação, que é esse campo aqui, ó, status final. Mas se vocês verem, eu não tenho esse campo aqui ainda disponível para usar. Então eu preciso criá-lo antes de utilizar. E como que eu faço isso? Bom, eu dou um OK aqui para salvar as alterações que eu já fiz. Venho aqui em Data Elements, New Element e coloco situação e situação. E já criou. Ele vai aparecer aqui embaixo para mim. Clicando duas vezes eu consigo ver as propriedades dele, então eu vou mudar esse campo aqui, que é o campo que vai, como ele vai aparecer no formulário. Situação, solicitação. Esse é um campo de escolhas, eu tenho duas escolhas para utilizar ele, definido ou indefinido. Então, quando eu tenho um campo desse tipo, é só eu vir aqui, ó, Choices, escolhas, escolho um tipo. Então, para esse caso, eu vou deixar um Radio Button, aqueles botõezinhos circulares, e só coloco o nome deles. Definido, indefinido. E pronto, só assim eu já criei um meu campinho novo. Aí para adicionar no meu formulário é só de novo clicar duas vezes aqui em Data Elements e eu vou procurar ele lá embaixo. Situação, solicitação. Esse campo eu quero que ele seja obrigatório também, então vou clicar aqui em mandatório. Agora eu já adicionei todos os campos que eu preciso no meu formulário. Mas como que esse formulário está ficando visualmente? Para eu saber disso, é só clicar aqui, ó, nesse botão, que ele vai abrir um preview, uma pré-visualização do meu formulário. Então, tá vendo? Todos os campos vieram alinhados. Não é assim que eu quero que ele se pareça bastante com o meu formulário de Excel. Como eu disse, eu não preciso modificar um processo que já existe para incluir no Flow, nem mesmo o layout do formulário. Então, como que eu rearranjo? É só clicar no campo e arrastar para o lado que eu quero. Então, matrícula vai ficar aqui, o RG e o telefone. Cargo, função está nessa ordem, o F. Requer férias optando por, e o a partir de fica aqui na frente. A assinatura do solicitante, comentários. Eu vou deixar os comentários aqui mesmo e a citação por último. Então eu dou um OK, mais um OK, expando. Agora eu tenho que incluir esse formulário aqui no nosso fluxo do processo. Então, quando o meu chefe, né, a chefia, clicar em aprovar, ele não vai mais terminar o processamento, ele tem que vir para esse formulário. Então é só clicar de novo na setinha, ó, desconectar e conectar aqui. Pronto. E aí quando alguém clicar aqui, vai terminar.
E a gente pode, inclusive, renomear esse botão aqui para vou colocar assim, concluir. Pronto. Eu salvo, é só dar Ctrl S ou clicar aqui, e o meu processo já está pronto. Agora vamos testar. Para testar, é só eu procurar ele de novo aqui nos meus processos e clico em teste. Aí o Flow já abre o ambiente de testes para mim. E aí, como eu disse, né, aqui eu tenho todas as tarefas que eu tenho pendente, agora eu não tenho nenhuma, mas se eu clicar aqui, ó, na casinha, eu vou ver todos os processos que eu tenho acesso, organizados por departamento, por tipo de processo, como a gente desejar. No caso nosso, a gente tem o webinar e tem a solicitação de férias, que é o que a gente está fazendo agora. Então, basta clicar nele, confirmar que eu quero começar, e ele já inicia o processo para a gente. Veja que o formulário já apareceu no formato que nós colocamos e ele já trouxe algumas informações, como o nome e a matrícula. Aqui eu poderia ter todos, como RG, telefone e outros campos, mas como eu disse, tem que conectar com a sua base, onde que tem os dados dos seus colegas de trabalho. Né? Então, por enquanto, eu vou colocar um número fictício. Cargo função, eu vou colocar aqui desenvolvedor. O F eu vou colocar São Paulo. Requer férias optando por. Bom, eu quero dias em descanso. Então eu clico aqui, ó, e ele já abre um campo obrigatório para mim, o a partir de, porque eu quero dias em descanso. Então eu seleciono aqui no meu calendário. Deixa eu puxar ele mais para cima para aparecer o calendário inteiro. Aqui, ó, fevereiro, dia 26 é quando eu vou começar. Aqui eu coloco uma assinatura. E pronto, enviar. E ele já vai automaticamente para o meu gerente, que está configurado no meu sistema. Aqui, né, como a gente viu, o meu gerente é o Márcio Cossari. O meu relatório agora está com ele. Eu vou trocar de usuário aqui para eu conseguir preencher esse relatório, simulando ele, tá? Então, uma vez que eu troco, qual que vai ser a visão do relatório por parte da minha chefia quando ele for executado? É só eu clicar no relatório, em rodar, e pronto, essa é a visão aqui. E veja que assim, os campos apareceram para minha chefia, mas eles não podem ser editados. Ó. Eu estou clicando neles e não tem como editar. Por quê? Porque ele é somente visualização. Então, a única coisa que a minha chefia consegue fazer é confirmar as informações, fazer um comentário, por exemplo, aprovado, e aprovar ou reprovar, né? Nesse caso eu vou aprovar. E aí ele já foi diretamente para o recursos humanos, que é o último relatório que nós criamos juntos, que é a última etapa do meu processo. Então, eu vou trocar aqui para um usuário de recursos humanos, para que a gente possa finalizar esse processo. Então, essa daqui, de novo, é a visão dos recursos humanos. Tem aqui uma tarefa pendente, basta eles clicarem na tarefa. É também interessante, o WeFlow ele tem a função de mostrar para a gente qual que é o fluxo do processo e em qual etapa, né, de todas as etapas do nosso processo que eu estou, ou que o processo está. Então, basta clicar nesses 3 pontos e aqui mostrar fluxo de trabalho, ele dá uma integração visual para a gente. Então, veja que eu cliquei, eu comecei o meu processo, preenchi, passei para a minha chefia e agora está em recursos humanos. Então, eu tenho exata certeza de qual etapa o meu processo está e com quem eu tenho que falar, se precisar de informação ou algo do tipo. Então, voltando aqui, se eu clicar em rodar, eu vou preencher esse formulário como se eu fosse de recursos humanos. Aqui tem todas as informações preenchidas. Aqui tem o comentário que o meu gerente fez. O RH vem aqui, fala deferido, seleciona o campo para confirmar e dá um concluir. E pronto, com esses simples passos, né, essas etapas bastante simples, a gente já tem um formulário para solicitação de férias. E veja, eu não utilizei nada de programação. Eu só peguei como que era o meu formulário e coloquei ele no sistema. Além dessas funções, aqui a gente mostrou algumas, né, como iniciar um processo manualmente e criar um formulário. O eFlow ele
é uma ferramenta bastante completa, então ele tem muitas outras funcionalidades e eu vou passar algumas delas aqui para vocês verem o quão completa que ela é. Então, por exemplo, imagina aquele processo que eu disse que ele tem que ser executado periodicamente. Para eu precisar disso, eu só preciso pegar esse campo aqui e arrastar ele na tela e colocar no lugar desse daqui. E pronto, eu clico 2 vezes e falo com que frequência esse processo tem que ser executado. Ou, por exemplo, imagine que eu tenho um processo que ele é executado quando eu recebo um e-mail. Eu consigo clicar aqui, cheque e-mail, e toda vez que chegar um e-mail com determinada configuração, eu vou iniciar o meu processo. Pelo eFlow também eu consigo conectar a Web API. O que seria uma Web API? Imagine que você tem um sistema que precisa, depois que você preenche ele, você tem que iniciar um processo e ele é baseado em papel. Ou você tem um formulário web que você envia para um cliente, mas depois que o cliente preenche esse formulário, ele tem que dar entrada no seu sistema. A gente consegue usar o Web API. Então, sempre que o seu cliente preencher o formulário web, automaticamente no eFlow já é criado um processo para aquele formulário com os dados que o seu cliente preencheu. Então, a gente consegue criar um processo dentro do outro, um subprocesso, caso necessite. A gente consegue dar um decision, essa é uma ação muito importante. Imagina que a gente tem uma solicitação de compras, e aí para solicitações de compras acima de R$ 1.000, eu preciso de uma aprovação X. Abaixo de R$ 1.000, eu não preciso dessa aprovação. Eu faço essa decisão por aqui. A gente consegue, por exemplo, pausar um processo. Eu posso colocar um botão de pausar, e aí ele vai ficar pausado, parado por um determinado tempo, o tempo que eu definir. Eu consigo enviar e-mails a qualquer momento do meu processo. Por exemplo, se a tarefa deveria ser cumprida em 2 dias, e ela não foi, eu consigo mandar um e-mail, por exemplo, todos os dias falando, olha, essa tarefa está atrasada. Ou, quando pequenas etapas da tarefa foram concluídas, eu consigo já enviar informações, por exemplo, para um fornecedor, para um cliente, ou para o colaborador que solicitou férias, eu consigo mandar um e-mail automaticamente por dentro do eFlow, só preciso escrever aqui qual é o e-mail, a senha e o corpo do e-mail e pronto, ele já está enviando o eFlow. Eu consigo também interagir diretamente com o banco de dados, né? Você tem uma aplicação, um banco de dados que precisa integrar com o eFlow, e eu consigo fazer isso já pelo eFlow diretamente. Tudo bem, nesse caso a gente precisa saber um pouco de programação no que diz respeito à linguagem SQL, mas só isso, tá? A gente consegue fazer outras integrações, por exemplo, web service, a gente consegue, se a gente tiver um sistema dentro da nossa empresa que consome um serviço, eu consigo fazer essa solicitação por ele, por uma API, consigo integrar com funções do SAP nativamente e muitos outros, tá? Eu criei alguns aqui, mas o eFlow tem muitos outros e, como eu disse, tudo sem saber programação. É só entender o processo, por isso que o foco da ferramenta são usuários de negócio, e ter a criatividade de montar ele na nossa tela aqui. E é tudo isso que dá para fazer com o eFlow e muito mais, tá? Eu vou passar agora a palavra para o Márcio, para a gente fazer a nossa parte de perguntas e respostas, e na sequência a gente pode ir indo respondendo, tá bom? Beleza, Jeff. Ótima apresentação. Acho que tem uma pergunta aqui que está até relacionada aí com essa última que você estava falando. É possível definir um intervalo de tempo no processo para quando ele pode ou não pode ser iniciado, entendeu? Às vezes um processo de compra, alguma coisa assim, não pode ser iniciado aos finais de semana, né, por exemplo. Diferente de, às vezes, um de férias. Às vezes o cara tá em casa e planejou lá e já quer fazer a solicitação. Isso é possível de fazer dentro do desenho ali do BPM? Sim, lembra da etapa de decisão que eu mostrei? A gente consegue naquela etapa verificar, por exemplo, o que dia é hoje. Hoje é um sábado. Então, se for um sábado, eu posso cancelar esse relatório, essa solicitação, porque não está num dia que não é para ser executado, por exemplo, né?
ou dar um delay nele e aguardar até que seja um dia que ele pode ser executado. Aí a gente tenta entender quais que são as regras do negócio mesmo, e de novo transpõe elas para a ferramenta, mas ele te dá sim essa possibilidade. Legal. Outra pergunta, eu consigo plugar aí em componentes, os componentes do Flow, na verdade, com uma API já existente, né? Se a pessoa quiser desenvolver também, de um CRM, de algum sistema. Acho que isso vale tanto no desenho, né? Tipo, no meio do BPM, do desenho ali, às vezes alguma integração, né? Para passar a informação, para pegar a informação. E no começo você falou que dá também, né? Pode ser uma API, alguma coisa que dispara, que starta esse processo, certo? É isso mesmo. Tanto no início quanto do meio ou no final do processo, né, a gente consegue fazer integrações com APIs de ERP, CRM ou qualquer outro tipo de sistema, até mesmo uma automação, né? A gente consegue conectar o nosso BPM a um RPA ou um script Python, e assim que um processo for finalizado, ele executa uma etapa. Então a gente consegue ter essa integração muito bem feita, né? E muito funcional com apenas parametrização. A gente coloca qual é o link da API, a autorização dele, como o usuário e senha e como consome, mas é tudo sem saber programar mesmo. A gente consegue fazer somente parametrizando. Dá para fazer sim. Muito bom. Uma outra pergunta, tem como, você falou, acho que já dá, né? Tem como anexar um arquivo, aí pode ser uma nota, pode ser às vezes é uma requisição de registro de funcionário, tem que anexar uma foto. É possível anexar algum arquivo nessas requisições? Ah, sim. Como eu disse, por exemplo, para solicitação de reembolso, a gente consegue tirar uma foto de um componente, de um recibo, e arrastar ele para dentro de um formulário como se fosse aqueles campinhos de mandar anexo no e-mail. O eFlow também deixa fazer isso, é bastante simples, é só criar um campo. A gente criou aquele lá de status da solicitação, e aí, em vez de colocar o status, a gente fala que aquilo é um arquivo, é um documento. E aí, quando a gente abrir o formulário, ele vai deixar que a gente anexe arquivos também. Legal. Mais uma aqui. É, ali você consegue definir, né, as responsabilidades, né? Isso pode ser feito, definir uma pessoa, pode ser essas responsabilidades, digamos ali, até perfis de acesso, né? Às vezes há um campo ou outro para edição ou não. Pode ser feito para uma pessoa ou um grupo de pessoas. É dessa forma que eu consigo gerenciar ali. Uhum. Isso, a gente consegue fazer dos dois, na verdade, né? A gente consegue fazer um campo por uma pessoa ou um campo por grupos de pessoas, sim, de acordo com o nosso processo. Por exemplo, no exemplo da solicitação de férias, a gente utilizou um grupo, que é o grupo de recursos humanos. Mas dentro desse grupo de recursos humanos, eu posso ter um usuário que tenha um acesso com mais privilégios, então eu posso configurar o meu campo ou o próprio formulário inteiro para só esse usuário ter acesso. Dá para a gente fazer isso também. Agora que é só para reforçar, né? Não é bem uma pergunta, mas o Airflow, então, ele está disponível, ele é uma solução 100% na nuvem, né? Tirando o estúdio ali, né? Que você precisa, ele é desktop para você editar os fluxos e depois publicar. Mas ele é acessível, então pode ser acessado via browser, né? E pelo app. O app está disponível para Android e iPhone, você sabe? Isso, Android e iOS, os dois. Legal. Então, acho que acabou aqui as perguntas. Você tem mais alguma coisa para falar do iFlow? Ou podemos encerrar? Não, a Pode gente concluir. pode concluir, né? Só informando que esse foi o nosso primeiro webinar, mas teremos muitos outros e não só de Flow. A gente vai ter webinars de RPA, leitura de documentos com inteligência artificial, chatbots.
Então é só acompanhar o nosso canal aqui do YouTube, também a nossa página do LinkedIn, a gente vai estar atualizando lá. E também, né, a gente respondeu algumas perguntas aqui no chat, mas se vocês tiverem alguma demo que queira fazer na sua empresa, num processo, pode contatar aqui no contato@ciclos.com.br ou postar nas notas no LinkedIn e no YouTube. A gente vai estar procurando responder o mais rápido possível e entrar em contato com vocês. Acho que o seu tá mudo, Márcio, o seu fone. A gente, tá ouvindo? A gente representa, né, a solução aqui no Brasil, né? Então a gente revende as licenças e a gente também oferece os serviços de implantação, né? Então a gente entra com um time aí para fazer esse mapeamento dos processos, para fazer o desenho do BPM, estudar qual que é a melhor forma de desenhar esse fluxo dentro da solução do eFlow, e pode contar com o nosso time aí, né, para ajudá-los nessa fase. Quem tiver interesse, quiser entrar em contato, às vezes para falar de um case, né, querer bater um papo com o time técnico nosso e de quem está solicitando, estamos à disposição. Obrigado, Jefferson, muito boa apresentação. Obrigado para quem assistiu e nos vemos por aí. Curte o canal aqui para acompanhar as novidades. No site também você pode baixar um paper lá com informações do eFlow. E até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.